Como se destacar no mercado de trabalho? Isso é uma grande oportunidade que a gente está oferecendo para vocês nesse corte de hoje. Não se esquece, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e compartilha essa ideia com aquele que você conhece que está precisando de uma grande oportunidade no mercado. Cara, não é hoje em dia, por um lado, a gente precisa estar sempre estudando e tal para se manter atualizado em relação às coisas que estão rolando, que estão aparecendo o tempo inteiro. Mas por outro lado, cara, é muito fácil você se destacar. É muito fácil. Antigamente, como é que a coisa acontecia? Eu vou te explicar. A gente tinha uma escadinha que você tinha que ir seguindo, né? Então, você vai lá, hoje você é ajudante, depois você é auxiliar, depois você é semiprofissional, depois você é profissional, depois você é hiperprofissional. Estou dando exemplos, né, da pessoa subindo escadinha e ganhando por cada degrauzinho, sei lá, R$300, R$500, R$1.000. Aí então a vida dele está mais ou menos predeterminada para ele chegar no final ali naquela área que ele escolheu para ganhando tanto. Ele já sabe mais ou menos quanto que vai ganhar. Isso tudo acabou. Isso não existe mais, cara. Hoje em dia, se você se dedicar rapidamente, vamos dizer assim, como você falou, 10% a mais em algo que você quer aprender, ficar, então, 10% a mais do tempo trabalhando, 10% do tempo a mais estudando, 10% do tempo a mais adquirindo uma nova habilidade dentro do seu próprio trabalho. Cara, você ser, na média geral, 10, 15% a mais do que a maioria das pessoas você já se destaca. Em poucos anos você já vira referência. Por quê? Porque a grande maioria das pessoas, como eu falei, qualquer coisinha que deu errado, o que ela faz? Ela pega e sai e vai embora. Ela não se dedica, muitas vezes, como poderia, àquilo que ela está fazendo. Então, aquele que se dedicar de 10, vamos botar 20% a mais, ele já vai ser referência naquilo que ele faz em pouco tempo. Não precisa muito. É igual um atleta, William, que treina. Quem treina mais tende a ter mais habilidade num espaço de tempo menor. Não é verdade? Uhum. Então, o que acontece? Se você tem ali 10 pessoas, um cara treina uma vez por semana, outro treina 2 vezes por semana, outro treina 3 vezes por semana, outro treina 4 vezes por semana, 5, 6, 7. E tem um desgraçado que ele treina de manhã e de tarde todo dia, de manhã e de tarde todo dia, de manhã e de tarde, ele treina 14 vezes na semana. Quem você acha que vai desenvolver a maior habilidade? Quem treina mais? Então, exatamente, essa a questão, quando a gente fala de destacar, né, ter essa mentalidade, né, de sucesso, é só você se dedicar de verdade àquilo que você faz. Não precisa ser muito. Como eu disse, 10%, como você comentou, os 10%, 15%, 20% a mais do que a maioria, cara, todo mundo vai olhar para você e dizer, cara, esse cara é muito diferente. Por quê? Porque a maioria das pessoas, hoje em dia, não se dedica a quase nada. Nós fomos educados agora, nos últimos anos, a gente escutou, eu nunca escutei isso do meu pai, tá? Isso não é da minha geração. Na minha geração é o seguinte, tem que trabalhar mesmo, trabalhar bastante. Aqui, ó, vai trabalhar, vai se dedicar. E se você pegar filme, você vai ficar até 20 anos aí nessa empresa aí. Agora, nas últimas décadas, William, a gente escuta muito assim, ó, cara, não tem que se matar muito no trabalho, não tem que se esforçar demais. Entrando ali, ó, no final do mês, tá bom demais, entendeu? Você faz o seu trabalhinho, cumpriu a tabela, deu, entendeu? Então quer dizer que a maioria está simplesmente fazendo o básico, o mínimo para sobreviver. E essas pessoas que estão fazendo o mínimo ainda acham ruim de ganhar o mínimo. Sim. Então, se você tiver na sua mentalidade de que você não quer mais fazer o mínimo, você não quer viver fazendo o mínimo, você não quer viver fazendo o básico, e muda de estratégia, procurando fazer mais, produzir mais, estar mais atento ao que está acontecendo à sua volta, no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente de estudo, cara, se você fizer um pouquinho a mais do que os outros, você vai alcançar muito rapidamente a excelência. Pois é, eu estava vendo um vídeo do Wesley ali, antes da gente começar a live aqui, e ele fala exatamente sobre isso. E na época que ele estava iniciando na jornada dele, né, como psicólogo, ele era um aluno, né, comum como todo mundo, e ele falou o seguinte, cara, eu preciso
né? Eu realmente preciso fazer alguma coisa da minha vida. E a única habilidade que ele adquiriu em todo esse tempo foi estudar. Então, ele passou a faculdade, o mestrado, não sei se, enfim, o doutorado, estudando. E através disso, hoje, ele é um cara aí de referência, né, dentro das redes sociais, e é um cara de sucesso dentro do negócio dele, né, de psicologia. Então, a gente vê que uma simples atitude de estudar ali, sei lá, se é 3, 4 horas por dia, fez ele se tornar uma pessoa de sucesso. Sim. Né? Isso que Então eu você acho. vê, cara, e o que é de tão extraordinário isso? Isso é um trabalho. Ele encarou o estudo como um trabalho. E é engraçado como as pessoas não veem isso. Eu falo muito com meus alunos assim, ó. Quando você está lá na sua carteira e você é só estudante, o que aparece lá? Profissão. Qual que você bota lá? O cara é estudante, porra. Então o Sim. cara tem que fazer o quê? Se a profissão dele é estudante, se o cara diz que é estudante, ele tem que fazer o quê, cara? Ele tem que estudar, porra. Eu fico, desculpa, mas eu fico puto da vida com isso, cara, porque os caras, eles não fazem o mínimo que se propõe a fazer. Um estudante precisa estudar. Então, por exemplo, no caso dele, né, no caso do Ellen, do Wesley, que você está comentando. Então, cara, 3, 4 horas, pô, para quem faz mestrado, doutorado, isso não é nada. E olha que esse cara já estudou para chegar lá. Agora tu imagina para quem está começando uma graduação, não, vou estudar só em época de prova, só meia hora. Como é que o cara vai ficar bom, cara? A tendência é ficar medíocre. Na realidade, o que vai acontecer, William, que eu posso, cara, eu acho que eu posso falar isso de boca cheia, eu já vejo isso é uma realidade, infelizmente, é uma realidade. Cerca de 80%, e isso se eu não estou exagerando, se eu não estou exagerando para mais, tá? Mas cerca de 80% daquelas pessoas hoje que estão, por exemplo, no meio acadêmico, que estão estudando, que se dizem estudantes, cerca de 80% vai ter uma atuação profissional dentro daquele curso que escolheu, cara, medíocre, uma atuação mediana. Vão ser aqueles que vão solucionar o problema assim, meia boca, como diz a galera aqui no Sul, né? Por quê? Exatamente porque estão fazendo durante a graduação o mínimo. Estão fazendo para tirar nota. Entendeu? Eles querem se passar, tá bom. Mas não importa o conhecimento que tem. Aliás, quando chega alguém e facilita o processo e dá nota sem ele ter que se esforçar, o cara chega até a agradecer. A maioria agradece. William, vou te contar uma história aqui agora. Eu tenho alunos que tu vê que eu vou ficando empolgado conforme vou falando disso, porque eu tenho uma experiência tão absurda nisso, eu já vi tanta coisa que eu fico chateado. Tem aluno que é dentro de uma sala ali e tal, de 30, 40 alunos, você vai ter em torno de 10% que são realmente aqueles caras que se dedicam, tá? Só que esses alunos que se dedicam, aqueles que não se dedicam tendem a excluir aqueles que estudam. Eu já falei isso aqui em uma live há um tempo atrás. Eles são excluídos. Aqueles que se esforçam muito, tiram nota boa, entendeu? Quem não estuda e tira nota ruim, ou que fica ali, que não consegue desenvolver, ele fica puto com aquele cara que tirou nota boa. E tendem a excluir o cara. Por quê? Porque, olha, o professor tá dizendo que a gente não sabe muito, porque aquele cara lá tá indo muito bem. Aí começa a culpar aquela pessoa que se dedica. Cara, que inversão de valor é essa? E o pior, eu digo muito isso para meus meninos lá, quem vai cuidar de mim, cara, é eles. São esses caras. Entendeu? Então, daqui, quando eu tiver com, sei lá, quando eu tiver... Agora, por exemplo, eu bati, todo mundo sabe do meu ombro, meu ombro tá melhorando e tal. Mas, sei lá, daqui a pouco eu vou machucar o meu joelho e tal. Quem vai me atender é essa gurizada que tá aí, cara? Aí tu imagina, tô eu lá esperando o atendimento, quando entra aquele matão. Aquele cara que entra aquele matão e fala, putz, caraca, cara, tô ferrado se for esse cara que foi me atender. Não, mas você tem que lembrar uma coisa, né, professor? O pessoal que está assistindo aqui, o cérebro é plástico, né? Então ele pode depois se aperfeiçoar, né? Mas aí é que tá. Quanto tempo foi perdido? Aí vem outro papo fiado também, que eu tô aqui para que alguém que tiver me prove isso, que o mercado seleciona. Antes do mercado selecionar um profissional que foi formado de qualquer jeito, uma pessoa que se formou de qualquer jeito, antes do profissional, do mercado selecionar, algumas pontes vão cair.
Algumas crianças não vão ser reabilitadas como deveriam, alguns idosos não vão ser recuperados como deveriam, algumas pessoas vão morrer por falta de tratamento adequado, como eu disse, pontes vão cair com engenharia e tal. E você está entendendo? Até o mercado selecionar o que vai acontecer com a sociedade que está pagando o preço de ter um monte de gente que está levando as coisas nas coxas, entendeu?